Opa, opa, opa! Estamos de volta, mais um vídeo da série de tutoriais do TradingView, plataforma gráfica TradingView da nossa mentoria Smart Money Makers. Bom, já vimos bastante coisa aí para trás, que eu já nem lembro quanta coisa a gente já viu, de tanta coisa que a gente já viu, mas eu vou entrar agora em uma parte do treinamento inicial de como setar o gráfico de vocês de acordo com a nossa padrão de cores, padrão de layout, padrão de cores dos indicadores, para nós criarmos aí uma linha de comunicação com base nessas cores e fica mais fácil de nós nos comunicarmos e quando falarmos as outras pessoas entenderem. Lembra aquela linha amarela? Ela é amarela, tem um porquê e todos os alunos usam exatamente a mesma cor nessa linha ou nesse indicador, que é exatamente para nós criarmos aí uma comunicação eficaz e não ter assim tanto distúrbio no meio do caminho dessas comunicações. Então, para isso, eu vou ajudar vocês a configurarem o dashboard ou a tela inicial da plataforma de vocês com base no que a gente usa como padrão na Smart Money Makers, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link desse template. Esse template já traz um dos nossos indicadores, que é o 3D Color Bar. Eu vou deixar ele aberto por apenas 24 horas. Quem assistiu, assistiu. Quem pegou, pegou. Os alunos, obviamente, vão ter esse indicador e esse template grátis para eles, porque eles já fazem parte da mentoria. E esse template vai estar lá na plataforma dos alunos. O link desse template vai estar lá dentro da plataforma dos alunos, ok? Bom, então vamos lá. Eu vou mostrar aqui, vou clicar. Estão vendo que quando vocês, aqui na minha tela, quando vocês abrem a plataforma de vocês, uma plataforma fresh ou no primeiro uso, é possível que ela esteja mais ou menos com esse visual, ou na cor branca, ou nessa cor tema escuro, mas essa vai ser basicamente a configuração, onde nós temos os candles pintados de verde, para o caso do candle subindo, e vermelho para caindo, o volume aqui embaixo e mais aí algumas informações de escala e tudo mais. Então o que é que nós vamos fazer? Nesse link que eu vou mandar para vocês e que já está aí, basta clicar nesse link. Deixa eu voltar aqui e abrir uma outra tela que eu tenho esse link, me dá um segundo. Ok. Quando vocês clicarem no link, vai abrir basicamente essa tela para vocês, ok? Se vocês estiverem logados, já vai aparecer aqui do lado esquerdo o login de vocês, o avatar de vocês e tudo mais. Como eu estou fazendo no meu computador e eu vou usar um link que sou eu mesmo que estou publicando, eu tive que deslogar para que eu pudesse chegar o mais próximo possível um monte de propaganda. Nossa, muita propaganda, para que chegasse o mais próximo possível da versão de vocês, do que vai aparecer para vocês aí na plataforma quando vocês clicarem nesse link. Então vai aparecer aqui, ó, modo de visualização, e vai aparecer aqui, ó, copiar. Então o que acontece? Clica aí, copiar. Muito bem, e ele vai aparecer para vocês aí essa telinha aqui, que é a tela de login. Se você já estiver logado, não vai aparecer essa tela de login no seu usuário. E se você não estiver logado, vai aparecer aí, você loga. Nesse caso aqui apareceu para mim porque eu tive que deslogar para justamente mostrar para vocês como é que funciona, ok? Então eu vou voltar, vou logar aqui e já volto aí para mostrar o que aparece para vocês, que vai aparecer para vocês, ok? Só um segundo. Ok, estou de volta. E aí aparece isso aqui, vai aparecer essa telinha para vocês. Copiar o layout do gráfico. Eu vou colocar aqui, ó. Aula, tutorial, alunos, Smart. Tudo bem, só Smart Money Makers, ok? Vou deixar aqui ela
lembrem dessa descrição que eu coloquei aqui. E vou salvar, ok? Tá salvo, ele já abriu. Agora ele já abriu com o meu, mostrando o meu usuário aqui, bonitinho e tal. Tá no meu, tá na minha, já está dentro da minha plataforma esse template. Eu vou mudar aqui para ficar mais parecido, modo escuro. Ok, modo escuro. Porém, a gente vai ver aqui que ainda tem alguns ajustes para fazer, ok? Então eu vou voltar, vou pular lá para dentro para a plataforma desktop. Observem que aqui nós estamos na versão web, tá? Tem que fazer pela versão web, porque ainda não tem suporte para fazer esse tipo de importação via o aplicativo ou via plataforma desktop. Então, deixe-me mudar aqui. Top. Aqui estamos dentro da plataforma, a plataforma desktop. E aí eu vou carregar. Onde é que eu carrego esse layout que eu já salvei lá na versão web? É só clicar aqui nessa Manage Layouts. Quando você clicar esse Manage Layouts, vai aparecer aqui para vocês, ó. Aula, tutorial, alunos, Smart Money Makers. Então ele diz aqui, ó, esse layout que nós estamos aqui tentando mudar tem alterações que não foram salvas. Mesmo assim, você quer fazer? Sim. Fechar e ele já vai carregar para a gente aqui dentro da nossa plataforma aqui o layout bonitinho, prontinho, daquele jeito. Tá, top, Rodolfo, mas é o seguinte, a minha versão não dá direito a 4 gráficos. Ok, não tem problema, é só você ir lá, deve aparecer para você dessa forma aqui, ó, com um gráfico só. Ah, a minha versão só dá direito a 2 gráficos. Então deve aparecer assim. Ah, minha versão só dá direito a um porque ela é grátis. Não tem problema nenhum. Do jeito que vocês fizerem, vai dar certo, ok? Então agora nós vamos cair para dentro dessas configurações aqui, ó, desse ícone de configurações. Então aqui eu vou clicar na engrenagemzinha e nós vamos avançar um pouco mais nessas configurações e aqui tem muita coisa mesmo. Recomendo que você faça me acompanhando no seu computador, joga na televisão, fica com o controle para ir avançando e parando, avançando e parando, avançando e parando e já vai fazendo imediato no seu computador, bastante coisa. Então vamos lá, vou clicar aqui e vou tentar arrastar aqui para a lateral para vocês verem o que nós vamos fazer a partir de agora e olharem a transformação que vai acontecendo no gráfico. Observe, vocês lembram que lá no início, quando a gente abriu esse gráfico fresh, os candles que eram que o preço estava subindo, eles eram verde, e os candles que estavam descendo, o preço caindo, os candles eram vermelho. Aquilo dá muito pouca informação para a gente. A gente não se interessa naquele tipo de informação. Nós nos interessamos por esse tipo de informação aqui, ó. Eu quero saber, não importa se é para cima e para baixo, eu quero saber quando entrou dinheiro bruto no negócio. É claro que esse não é o fórum explicar para vocês como é que funciona o indicador, mas os alunos da Smart Money Makers, lá na segunda aula da mentoria, a gente já explica o conceito psicológico desse indicador e o conceito qualitativo e quantitativo dele também. Vamos lá, vamos voltar aqui porque nós precisamos ajustar algumas coisas mais para que fique visual. Olha, não se esqueçam, sempre que tiver esse nominho aqui, save ou salvar aqui embaixo, significa que ele não foi salvo. É possível que você perca o seu layout ou todas as alterações que você fez se der algum problema. Então, vai lá sempre salvando porque é importante. Apesar de estar no autosave, é sempre de vez em quando você fez alguma alteração importante, clicar lá salvar. Então vamos lá, engrenagem, está aqui as opções da engrenagem. E o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos marcar e desmarcar e alterar algumas definições, tá? Eu faço isso 100 vezes, eu esqueço como é que eu fiz da última vez, mas vamos lá fazendo mais uma vez. Então vamos lá. Marcar e desmarcar body significa, ou aí no de vocês deve estar corpo. Vamos mudar aqui, vamos colocar aqui língua português, porque a maior parte dos nossos alunos são brasileiros, então
Vamos mudar aqui a língua para português. Ok? Mudou já ou não mudou? Ainda não mudou. Então vamos atualizar, recarregar. Recarregar, fechar. Muito bem. Agora já apareceu em português? Não apareceu ainda. Vamos colocar lá de novo. Agora sim. Viram lá? Quando você clicar uma, duas, três vezes em uma função que ela não executar, vai lá, recarrega a página, clica com o botão direito em cima, recarrega a página e faz novamente, que da próxima vez que você fizer, com certeza vai corrigir o problema. Então vou lá de novo no, nas funções e agora já apareceu tudo em português aqui para vocês, ok? Então, muito bem. Quando eu clico aqui em corpo, ele marca e desmarca o corpo. Então, o que é que nós vamos fazer? Não precisamos fazer muita coisa aqui. O que nós vamos precisar fazer aqui é apenas tirar a opacidade dessa marcação, porque quem vai pintar o candle agora é o indicador. Não é mais o preço que está subindo ou que está descendo. Quem vai pintar o candle da cor branca, amarelo, vermelho, laranja e azul é o indicador e não mais o preço, ok? O contorno a gente deixa desmarcado mesmo, tá? Porque o contorno aqui nesse caso não ficaria legal a gente colocar. Então deixa desmarcado o contorno. E o pavio nós vamos marcar na cor branca, tanto quando estiver subindo quanto estiver descendo. Por quê? A cor branca ela demonstra mais, ela é mais visualmente evidente do que as outras cores, tá? O que eu quero ver é o corpo do candle pintado de cores diferentes, e não o pavio ou a vela, ok? Então, coloca lá na cor branca e arrasta a transparência para 100%. Bom, por aqui isso já começa a dar para gente aqui algumas deixar o nosso template mais parecido com o que a gente quer mais para frente, ok? Linha de preço. Essa linha de preço, se você marcar e desmarcar, observem para o gráfico que quando você marca e desmarca, ela aparece ou desaparece lá no gráfico, ok? Então nós temos a opção de quando deixar ela marcada, ela ficar entre vermelho vermelho e verde. Vermelho quando o preço estiver caindo, ela vai piscar vermelho, e verde quando o preço estiver subindo, ela vai marcar. Vou colocar outro ativo que esteja aberto agora nesse momento. Olha só, acabou de tocar um dos meus alarmes aqui, apareceu. Muito bem, ok. WDOL cruzando. Não vou prestar atenção nisso agora porque estamos gravando o vídeo, tá? Vou apagar todos esses desenhos por agora aqui, remover 16 desenhos. Depois eu vou explicar como fazer isso para vocês, mas vamos deixar aqui ah, o seguinte gráfico. E vamos lá, marca o preço ou desmarca o preço e ele vai pintando lá para gente a linha. A máxima e mínima preço do dia. Se eu clicar aqui, vocês vão ver que vai aparecer uma linha lá em cima, ó. Máxima do dia e a mínima do dia deve estar aqui embaixo, ó. Máxima e mínima do dia. Aqui nós estamos, o gráfico está setado para a versão semanal. Vou colocar aqui em 15 minutos para ficar mais fácil de repente de vocês enxergarem isso aqui, tá? Então vamos lá, quando eu coloquei máxima e mínima, dentro desse layout ele vai aparecer aqui pra gente, ó, máximo e mínima. Aí tem hora que para de aparecer lá, ó. Por que que parou de aparecer? Não sei, vamos olhar. Vamos olhar. Parou de aparecer porque deve ter dado um bug lá nos cookies, alguma coisa dessa aí. Então eu vou lá salvar, salvei e vou recarregar. Recarregou. Vamos lá na engrenagemzinha de novo. E vamos lá, máxima e mínima. Muito bem, agora apareceu lá em cima, ó, máximo e mínima desse período que está dentro do gráfico, ok? Muito bem. Não gosto de usar máximo e mínimo, eu até tiro e
deixo quieto essa questão aqui. Uma outra coisa legal aqui que eu gosto às vezes de colocar é para ver se está aparecendo gap, se o gap está grande entre os compradores e vendedores, tá? Quando o spread entre o comprador e o preço do comprador e vendedor começa a aumentar, essas duas linhas aqui, que praticamente quase não dá para ver, elas aumentam também. Isso é mais fácil da gente ver em ativos com baixa liquidez, ativos que a corretora usa um spread. Então é mais fácil você ver quando esse spread aumenta ou diminui. Nesse caso aqui, como o spread é praticamente zero, então a gente não vai conseguir perceber, ok? Ajustes de mudança de contrato. Quando houver quando for um ativo que muda de contrato, nesse caso aqui não vai aparecer essa função porque eu peguei um contrato contínuo, ok? Mas quando é um contrato que muda a série entre meses ou trimestres ou quadrimestres, ele vai aparecer e vai fazer esse ajuste automaticamente. Ele vai abandonar o código antigo e vai migrar para o código novo, ok? Aqui apareceu para a gente um raiozinho. O que é esse raiozinho? São os destaques das notícias relacionadas a esse ativo que nós estamos mostrando aqui, que no caso é o Nasdaq 100, as 100 maiores empresas do índice Nasdaq. Horário do pregão, sessão, horário do pregão eletrônico, horário regular de negociação. A gente mantém sempre esse aqui, horário do pregão eletrônico, ok? Ele mostra aqui essa opção aqui das horas. Depois eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a mudança do horário também. A precisão da escala ou do símbolo. Quanto mais nós aumentarmos essa precisão, ele vai aumentando também a escala de preços, tá? Nesse caso, como esse ativo só varia de 0,25 em 0,25, então basta deixar padrão. Se nós colocarmos aqui na escala de 100, vocês vão ver que ele vai aumentar. Não, nesse caso nem aumentou. Pode ser que em algum outro ativo, como é o caso das criptomoedas, isso aqui faça diferença, tá? E fuso horário, a gente mantém o fuso horário da bolsa. O que é o fuso horário da bolsa? Nesse caso é a bolsa a bolsa Nasdaq, o CME Group, que negocia que emite esse índice. Então, se nós mudarmos para o horário universal UTC, ele vai mudar aqui embaixo já para o horário de Londres. Então, estou gravando esse vídeo aqui às 17h30. Se eu mudar aqui para o horário da bolsa, ele vai automaticamente mudar aqui para o horário de Chicago, que é 11h30 da manhã, ok? Bom, muito bem, aqui já vencemos essa parte, então vamos olhar aqui status da linha. Tudo dentro de configuração de gráficos. Se eu clicar aqui em título, observem lá em cima aqui, ó, logo abaixo dos tempos gráficos, que vai mudar a descrição da linha de informações do ativo. Se eu clicar em título e mantiver o título, ele vai me dar a descrição do título inteiro, que é um contrato contínuo, no tempo de 15 minutos, quem é o provedor quem é a Bolsa ou Exchange, o CME Group, e aí ele me coloca aqui, vai colocar aqui para gente que esse é um ativo que eu marquei ele como importante para mim, com o meu flag vermelho. Aqui ele está mercado aberto, ou seja, o mercado está funcionando nesse momento. Nós temos aí as várias cores, vocês vão perceber ao longo do dia, quando o mercado estiver fechado, ele vai mudar de cor aqui. Se você tiver dados com atraso, ele vai mostrar aqui também que os dados estão com atraso. Então, ou seja, o mercado fecha em 4 horas e 14 minutos, por 1 hora entre as 16 e 17 horas, ok? E ele está mostrando o fuso horário de Chicago, UTC-6. E aqui nós temos aquelas quatro ou 5 ou 6 informações de cada candle. Quais são essas informações? O preço de abertura, o preço máximo do candle, que seria o pavio superior, o preço mínimo do candle, que é o pavio inferior,
e o fechamento, que é o preço de fechamento, que depende se o preço fechou para cima ou para baixo. Aqui nós vamos ter também quanto foi a variação em pontos daquele candle, nesse caso aqui menos 4,5 pontos, e a variação em percentual, ok? Então podemos deixar só a descrição, como podemos colocar só as cotações e como podemos colocar o tick e a descrição, ou seja, praticamente o nome completo do ativo. Eu deixo, tanto faz, uso muito pouco isso. Vocês que são iniciantes, inclusive os exercícios da primeira aula da mentoria Smart Money Makers dependem bastante dessas informações, então eu recomendo que vocês deixem aí marcado nesse momento. Status de abertura do mercado, se vocês clicarem aqui, vai aparecer lá em cima essa bolinha verde para mostrar se o mercado está aberto ou não. É importante essa informação porque muitas vezes o pessoal me liga e me pergunta: Rodolfo, mas o meu gráfico está parado, será que travou meu computador? Meu computador está travado, meu aplicativo não está funcionando, está travado, não sei o que é que está acontecendo aqui. Vai lá na bolinha, meu, olha lá. Se o mercado estiver aberto e ele não estiver mexendo, tem alguma coisa errada de verdade. Mas na maior parte das vezes é porque o mercado está fechado mesmo. Essa semana, inclusive, aconteceu com um dos alunos que disse: o mercado está... Meu aplicativo parou de funcionar. Será que parou mesmo? Vamos lá olhar. Mercado fechado e tinha lá na caixa de mensagem dele, no e-mail dele, um aviso da corretora que o mercado ia estar fechado pelo feriado aquele dia. Pois é. Acontece, né? Mas é por isso que eu estou aqui. Para alertar vocês dessas coisas. Então vamos lá, os valores OHLC, aqui está em inglês ainda, o aplicativo não traduziu, que é Open, High, Low and Close. Aqui para a gente vai aparecer abertura, que é o Open, o máximo High, o mínimo Low e o C de Close ou fechamento, ok? Variação do valor da barra, se clicar lá, observe que ele vai aparecer aqui nesse cantinho aqui, ó. Nesse cantinho aqui eu vou clicar e desclicar aqui, ó, variação do valor da barra. Menos 3,5 pontos, menos 5,25 pontos, que isso é equivalente a menos 0,005%, ok? Mantém ou desmantém, desmantém não existe, né? Mas é isso mesmo. Volume, se quiser que apareça o volume daquela barra, então é só clicar aqui e aparece o volume daquela barra. Ok? Eu deixo isso marcado porque eu já tenho o volume aqui embaixo também. Indicadores, títulos dos indicadores. Observe que nesse caso aqui nós só temos um indicador, então ele vai aparecer aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, título dos indicadores. Esse indicador que é o 3D Color Bar, está aqui no meu nome, aparecendo aqui. Se você não quiser que ele apareça, é só desclicar aqui, só clicar aí que ele vai desaparecer. Mas quando você deixa desmarcado esse título, também não aparece as opções adicionais para você alterar o indicador. Então eu recomendo que deixe marcado, porque aí quando você passa o seu mouse em cima, ele aparece as várias opções, como desligar o indicador, ligar, alterar, fazer alguma alteração de setup, código código fonte do indicador, como também remover o indicador e até mais informações, mover para cima e para baixo, que em outro momento eu vou mostrar isso aí para vocês, ok? Os parâmetros também aparecem aqui, isso aqui é pouco relevante, deixa desmarcado. Os valores, é importante manter os valores, caso você passe o mouse por cima, quando você corre o mouse na horizontal, você vai ver que ele vai mostrando para você os valores do indicador volume aqui nesse caso, né? Ele vai mostrar o indicador volume da barra e o volume da média. Observe que a barra vermelha, o valor vai aparecer vermelho. E observe que a média cinza, que está aqui embaixo, ele vai mostrar o valor em cinza, ok? Bem legal isso aí. Vamos lá para as escalas. Nas escalas, nós temos duas escalas no gráfico, uma escala vertical e uma escala horizontal. Em algum momento acontece bastante dos alunos transferirem essas escalas para uma outra posição. E aí depois é uma pergunta muito recorrente. Sumiu a minha escala, onde é que ela está? Eu vou mostrar aqui para você. Ó. Se você clicar aqui com o botão direito
em cima da escala, você pode mandar essa escala mudar para uma outra posição, ó. Mudar a escala, mover a escala para a esquerda. Observe que agora a escala saiu aqui da direita e começou a aparecer aqui na esquerda. Então, eu prefiro manter a minha escala lá na direita. Para mim é mais fácil, porque como o preço está rondando aqui nessa posição, que é justamente próximo do lado direito, eu prefiro manter a minha escala do lado direito, porque aqui eu já consigo ler o preço. Tudo tem um porquê nesse negócio, ok? Mover escala para a direita. Às vezes acontece e nós temos 2 ou 3 indicadores dentro do mesmo gráfico. Às vezes não, com certeza vai acontecer. E aí, pode ser que aconteça a opção de você ter 2 escalas dos 2 lados do gráfico. É possível fazer? É possível. Vamos deixar mais para frente a gente ver essa situação, ok? Então, mantendo a escala aqui do lado direito, nós temos a opção de ele mostrar para a gente o nome do símbolo. Tá vendo lá, ó? Estou clicando e desclicando e ele está mostrando lá o nome do símbolo. Eu deixo desmarcado para não ficar contaminando muito o gráfico, até porque já existe aqui, ó, o nome do símbolo aqui do lado direito, na descrição, já existe o nome do símbolo no lado esquerdo, então eu deixo ele desmarcado para não ficar mostrando muita coisa. Último preço do símbolo, tá lá, ó, o último preço do símbolo aparece aqui, 11.033, 034, como também aparece aqui em cima o preço que está sendo negociado nesse momento. Aqui em cima não aparece, tá? Falei errado, aparece só aqui do lado direito mesmo. Aqui em cima só vai aparecer os componentes, Open, Close, High e Low. Bom, preço de fechamento do dia anterior, se eu quiser colocar, se eu clicar aqui, ó, preço de fechamento do dia anterior, ele vai aparecer lá embaixo, ó, tá aparecendo ali, estou clicando e desclicando para ele aparecer para vocês, ok? Pouco relevante, eu deixo desmarcado para mim. Compra e venda. Muito bem, aqui está aparecendo o regime de negociações lá para a gente perceber. Então, por que está aparecendo dessa forma? É porque tem um spread tão grande assim? Não, o spread é de 0,25 pontos. Mas por que tem hora que elas aparecem uma bem separada da outra? Porque tem uma outra opção aqui que está marcada, ó, sem sobreposição. Se eu desmarcar essa opção, vai ver que os dois vão ficar um em cima do outro aqui, ó. Porque praticamente não tem gap, não dá para ver direito lá no gráfico. Mas quando a gente marca essa opção sem sobreposição, o que ele faz? Se nós tivermos 10 indicadores ou 10 legendas aqui nessa posição, ele nunca deixa uma ficar sobre a outra, tá? E por que eu gosto dessa opção marcada sem sobreposição? Porque aqui, para o iniciante, ajuda também. Mostra que na última negociação, quando é o azul que está indo para perto do vermelho, significa que foi o comprador que agrediu o vendedor. E quando é o vermelho que vai para próximo do azul, quando o vermelho desce para a posição próxima do azul, significa que foi o vendedor que agrediu o comprador. Então é legal porque essa opção mostra para gente quem é que está agredindo quem, ok? Bom, muito bem. Vou desmarcar porque também não é algo que eu fico olhando e eu acho que vocês também não. Olha ali por algum tempo, vê se você quer ou não, tira ou coloca, faz do jeito que você quiser. Preço da máxima e mínima do dia, a gente já mostrou, ele aparece aqui em mais outra opção. Preço máximo e mínima dentro desse layout, qual foi o preço máximo e mínimo dentro desse layout. Eu deixo desmarcado, pouco relevante. Indicadores e nomes de dados financeiros. Observe que aqui, ó, quando eu cliquei nessa opção, aqui na verdade, aqui indicadores, nome dos indicadores e dados financeiros. Quando você tem vários indicadores dentro do gráfico, pessoal, isso aqui fica uma bagunça aqui nesse lado direito, ok? Então, observe que quando eu marquei, ó, aquela opção, ele já colocou aqui o nome do indicador e o significado dele com a legenda. Então, eu deixo desmarcado esses dados. Indicador de valor financeiro, ou o valor financeiro do indicador, quando você marca, ele aparece lá.
Sem sobreposição é aquela que eu falei para vocês, justamente para evitar sobreposição quando você tem vários indicadores. Contagem regressiva do fechamento. Esse aqui é muito importante, tá? A gente usa bastante. É esse tempinho, esse reloginho que está contando aqui, ó, do lado direito. Esse reloginho que está contando aqui está me dizendo que nesse gráfico de 15 minutos, ainda faltam 4 minutos e 10 segundos para o candle fechar, ok? Isso dá uma ideia para a gente se esse candle começou a contar agora ou se ele já está próximo do fim. Botão na escala, botão mais na escala. Observe que aqui, ó, quando eu chego perto da escala, ele vai aparecer um botãozinho mais. Esse botãozinho mais, quando a gente clica, aparece um monte de opções. Tanto um monte de opções para você fazer operações, como para colocar desenhos, como também para colocar um alerta. Eu vou colocar só um alerta aqui para vocês verem que aparece aqui no gráfico e depois é muito fácil você só arrastar, ok? Então eu vou cancelar esse alerta que eu coloquei aqui, que foi só demonstrativo e acabou. Se nós tirarmos essa opção, botão mais, quando eu vier aqui para a escala, ó, ela já não mostra mais essa opçãozinha do botãozinho mais. Então, isso eu uso muito, muito mesmo, deixo marcado. Moeda e unidade visível. Observe que aqui em cima tem sempre a moeda a qual se refere esse ativo. Se nós desmarcarmos aqui, ó, a moeda, cadê agora? Moeda e unidade, sempre invisível. Se nós colocarmos aqui sempre invisível, ela desaparece. E tem a opção de nós colocarmos visível com o mouse em cima. Quando cheguei lá, ela aparece. Tirei, aparece. Tira e coloca. Vou deixar aqui só para aparecer quando o mouse estiver visível, tá? Fixar a proporção de preço. Não gosto muito de usar essa ferramenta, porque quando você marca, se você arrastar aí, ó, girar o botão do seu mouse, é como se ele desse o zoom proporcional nas duas escalas. Eu prefiro deixar desmarcado e dar o zoom na escala horizontal, do tanto que eu quiser, e na escala vertical do tanto que eu quiser também, separado, ok? Então, você também pode clicar, se eu não me engano, na tecla Command. Se você clicar na tecla Command, ele faz basicamente a mesma função do zoom, arrastando no botão aí, tá ok? Então, deixo desmarcado. Fixar a escala, eu deixo as escalas em automático, porque elas ficam aqui na posição do lado direito, ok? Mas é importante, você pode colocar, quando você tem várias escalas, tanto do lado direito como esquerdo, de vários indicadores diferentes, você pode colocar aqui para que elas fiquem todas à direita ou todas à esquerda. Então aqui do lado, na escala vai aparecer 2 ou 3 escalas que refletem o valor dos indicadores, cada um de acordo com a sua escala. Então você pode trazer tudo para o lado direito ou tudo para o lado esquerdo, ok? E ainda assim você ainda pode transferir alguma, só uma lá para o lado direito ou para o lado esquerdo, e em um outro momento a gente vê essa funcionalidade. Não é por agora que a gente vai precisar disso. Dias da semana na legenda, deixa eu arrastar aqui um pouquinho. Aqui, se vocês vierem na legenda, ele vai mostrar aqui, ó, quarta-feira, 28 de dezembro de 2022, 19h45. Se eu tirar o dia da semana aqui, ele não vai aparecer aqui que era quarta-feira, ok? Só isso. Formato da data, segunda-feira, e vocês escolhem o formato que for mais adequado aí para vocês, e o relógio 24 horas. Eu prefiro o relógio 24 horas, porque o relógio de 12 horas, às vezes, confunde a gente, é mais informação para você ler, AM, PM, então eu deixo o relógio 24 horas. Aparência. Esse vídeo está ficando longo, mas eu acho que vale a pena, porque você só vai fazer isso uma vez e acabou, tá? Já fizemos bastante coisa, eu vou salvar aqui para não perder o que nós já fizemos. Fundo gradiente. Tá, tem gente que gosta de usar, tem gente que não gosta de usar, tal. O que é que eu faço aqui? Eu deixo o fundo do jeito que está aqui nessa opção de cor aqui, ó. O segundo, para não ser o preto total, eu deixo o cinza, o segundo escala de cinza da direita para a esquerda, que não seja o preto, ok? E aqui também o segundo escala eu marco na mesma cor. Linhas de grade vertical. Tá vendo que aqui tem algumas linhas que ficam numa cor mais
mais clara, dividindo períodos de tempo, ou horas, divisor de horas, aqui está um divisor de cada 3 horas. Eu não gosto dessas linhas porque confunde, fica muita informação no gráfico, daqui a pouco vai ficar embaçado. Então, o que que a gente faz? A gente pode clicar aqui, 100% ela vai mostrar ali essas linhas de forma muito forte e 0% ela praticamente apaga, ok? Então eu deixo isso no meu template apagado para ficar mais limpo a visualização do gráfico. Intervalos de sessão eu não marco, isso aqui é como se fosse a divisão de um dia para o outro. A hora que ela fecha às 16 horas e abre às 17 horas. Aqui marca. Para mim faz pouca diferença porque o nosso indicador já dá mais ou menos uma ideia aonde é que o mercado fechou e onde é que o mercado abriu. Quando começa a aparecer essas barras azuis, significa que está chegando o final do dia e o início do próximo dia, o aftermarket, ok? Bom, eu deixo desmarcado. Divisor de painéis. Quem é esse divisor de painéis? Esse divisor de painéis é esse aqui, ó. Então nós podemos deixar ele mais visual e menos visual. Agora algum aluno está me ligando, não vou atender por agora porque eu estou gravando vídeo. Meu celular não funcionou a opção foco, a opção não perturbe, mas eu já desliguei ele aqui. E vamos lá, não vamos perder tempo e não vou nem me abalar com isso. Então, se você marcar aqui, ó, essa linha pode ficar mais forte ou mais fraca. Eu vou deixar desmarcado porque fica até mais fluido o gráfico, né? Fica legal a visualização aqui dela desmarcado, divisor de painel. A mira. Quem é a mira? A mira é isso aqui, ó. Esse xizinho que aparece aí no meio das duas barras verticais. Também posso mudar essa mira, a gente pode deixar essa mira maior, que aí acaba aumentando. Não, mudei do lugar errado. Fiz uma coisa e mostrei outra. Essa mira a gente pode deixar a linha contínua, podemos deixar a linha tracejada e podemos deixar a linha pontilhada. Tanto faz, ok? E também podemos mudar a cor da mira aí, as cores da linha da mira e tudo mais. Eu prefiro deixar no branquinho lá, para mim é mais visual. Marca d'água. A marca d'água reflete o nome do contrato que nós estamos operando, o ativo, essas coisas todas. Eu uso pouco, não uso, porque fica contaminando a área do gráfico. Texto. O texto é justamente toda essa texto das escalas, o texto que nós temos o gráfico. Se você aumentar aqui, ele vai aumentar lá para você também. Às vezes eu aumento quando eu uso o meu gráfico nas TVs, essas TVs que estão aqui atrás de mim. Então, às vezes eu estou deitado em algum lugar, eu deixo lá o gráfico de noite para ficar olhando, e aí eu preciso aumentar essa letra para ver, porque na TV vai ficar muito pertinho, vai ficar muito pequenininho, ou você está muito longe e não consegue enxergar. Então é possível aumentar o texto. Para mim, 12 já é bem visual no computador. Botões de navegação sempre visível. Esses são esses botões de navegação aqui, ó, mais e menos, que é o zoom mais, o zoom menos, ok? Sempre visível. Ou nós podemos colocar também o visível com o mouse por cima. Quando chegar com o mouse em cima, ele mostra, tá? Eu acho que é legal deixar visível com o mouse por cima, porque a gente já sabe que eles estão ali, é só chegar e ele não fica contaminando mais o nosso gráfico. Painel, não lembro o que é isso aqui. Bom, mas não deve ser muito relevante não. Depois, se eu lembrar o que é isso aqui, eu mostro para vocês, tá bom? Margens, o que são essas margens? Essas margens são quando você zera o seu gráfico, deixa eu salvar aqui, salvei. Quando você zera o seu gráfico, é essa margem que ele guarda aqui para cima do candle mais alto. Eu normalmente costumo deixar isso aqui, ó, margem de cima, embaixo, 0, e costumo deixar na direita 5 barras, ou seja, porque ele aproveita o máximo possível de toda a amplitude da sua tela, distribuindo o gráfico dentro da sua tela, ok? Então, vou salvar aqui e vou dar um refresh no gráfico aqui, ó.
Salvou e já tava refrescado, né? Se nós viermos aqui, ele vai mostrar a bolinha. Toda vez que você, por algum motivo, o gráfico saiu fora da sua tela, é só vir na bolinha aqui que ele vai tratar de colocar tudo dentro da sua tela para você, ok? Bom, trade, não vou falar por agora nessa função de trade, porque aqui nós estamos tratando de configurar somente o visual do nosso gráfico. Aqui nós vamos mostrar uma série de outras coisas que em outro momento, quando nós falarmos da boleta, que é essa função aqui, a gente vai tratar melhor isso aqui. E os eventos? Sempre que nós tivermos uma mudança de contrato contínuo, é importante colocar essa marcação, porque ele vai mostrar para a gente a mudança desse contrato, tá? Aqui, como nós estamos longe da mudança do contrato, talvez se nós colocarmos o gráfico diário, é mais fácil de ver isso aqui, ó. Tá aqui, já está. Ok, cliquei na bolinha, ele já alterou aqui, ó. Toda vez que houver mudança do contrato, ele vai mostrar aqui, ó. Se eu desmarcar, ele desaparece essa bolinha. E últimas notícias, aparece também esse outro ícone aqui na nossa área de trabalho, mostrando quais são as últimas notícias para esse indicador, ou para esse indicador não, para esse ativo, ok? Deixa marcado lá. Essa outra opção aqui é justamente a linha onde mostra a mudança do contrato, ok? Bom, tiro a linha. E aí dou um OK. Rodolfo, tá ficando legal, massa esse negócio aí, né? Esse template. E agora, o que eu posso fazer? Se toda vez que de repente aconteceu um problema, desconfigurou, faz o seguinte, man, ó. Clica aqui, ó, modelo, salvar como alunos Smart Money Makers. Salva lá. Se você por algum motivo fizer aí uma besteira, sei lá, mudou alguma coisa lá e não sabe mais como mudar, como voltar, é só vir aqui, ó, em modelos e abrir, ó, alunos Smart Money Makers, que volta tudo para o que era antes, ok? Então, por agora, eu acho que nós vencemos essa primeira parte, essa primeira etapa de configuração visual do gráfico, pelo menos por agora. E vamos para o próximo vídeo. See you guys!